Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Carolina Gripa, eu sou a pessoa por trás do Instagram Tapeçaria na Arte. E hoje, então, esse é um vídeo da série, mais um vídeo da série O Fio da Meada, conversa sobre tapeçaria e arte têxtil. E hoje eu tô com uma pessoa que eu acho que vai, assim, vai render muito essa conversa, que é o Ricardo Santos, que é professor de História da Arte, e ele veio falar sobre essa coleção de tapeçaria, que inclusive é o fundo já que ele trouxe algumas peças. E acho legal comentar, Ricardo, a gente se conheceu foi pelo Instagram mesmo, No né? Instagram. É essa coisa que as redes sociais favorecem. Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu acho muito bacana isso, né? Essa aproximação. De uma outra forma, a gente nunca se conheceria, né? Então, eu acho muito bacana como as redes sociais vão agrupando as pessoas e divulgando coisas que às vezes a gente acha que nem tem ninguém que goste ou muito interesse. E no seu canal mesmo, né, com os seus seguidores, as coisas que você posta, a gente vai falando, meu Deus, tem um monte de gente, né? Então é muito bacana isso. Sim. E tu veio justamente para me comentar aqui, e é por isso que eu quis te trazer, porque a tapeçaria em si já não é muito pesquisada, enfim, isso é uma coisa que eu comento sempre, e é super curioso porque tu tem uma coleção, É, né? Então tu realmente escolheu esse nicho, vamos dizer assim. Então eu queria, primeira pergunta, enfim, e é bem uma conversa, é como? Por que tapeçaria? Como é que ela surgiu? E qual o interesse em colecioná-la, né? Assim, como é que surgiu esse interesse? na verdade, eu acho que o pessoal da minha geração, que está nos 40 e 50, a gente conviveu com tapeçaria. Então, na casa da avó, da tia, na casa da vizinha, daquela senhorinha que tinha ali na parede. E a gente, se o pessoal da minha geração for sincero, vai falar que não era agradável, não era uma coisa bacana aquilo, uma coisa ultrapassada. Já estou falando aí final de anos 80, já começo dos anos 90, né? Já aquele final, as pessoas não querem mais tapeçaria, é uma coisa Uhum, ultrapassada. Só que eu sempre gostei de história. Então eu lembro, por exemplo, que eu tinha uma vizinha e os móveis da casa dela eram todos móveis modernistas, que uhum, naquele momento era muito antiquado. A gente já estava entrando com uma outra linha de móveis, né? As pessoas estavam modernizando as casas e ela tinha os carrinhos de chá, tapeçaria, os móveis do Geraldo de Barros. Aquilo me chamou tanta atenção, mas tanta atenção, né? E eu ficava olhando as tapeçarias dela. Outra coisa também que a minha geração conviveu muito é bordado da avó, tapete arraiolo. Então sempre teve essa questão muito próxima, uhum, né? E sempre pelo viés histórico. Então quando eu não olhava muito aquilo como uma obra de arte, mas era pano de fundo para o passado, para aquelas coisas que eu gostava, né? E aí foi daí que veio essa minha paixão, né, de começar a procurar em feirinha de antiguidade. Nossa, eu estou falando isso muito tempo. Antes desse boom da tapeçaria, eu estou falando de 20 anos, 15 anos atrás, é bem. aham, E começar a achar essas peças, comprar por preços muito baratos, porque é o que eu te falei, não existia essa demanda de mercado, né, essa procura, e conseguir joias, assim, sabe? Tanto de tapetes e tapeçarias, foi uma coisa que no final eu percebi que foi criou um fio condutor na coleção, né? Começou a ser tapeçarias e as coisas que estavam ligadas a ela, os estudos dos artistas, a bibliografia, os livros, começou a vir daí, né? então tu começou já há um bom tempo. Já. Eu penso muito essa questão do valor, porque até hoje tu consegue achar umas coisas bem Sim, baratas, sim, assim. Eu já sim, achei de uns artistas daqui, o Chico Stockinger, enfim. sim, Nossa, 150 R$ 300 uma tapeçaria, sim. É um né? valor super em conta. A Uhum. gente ainda consegue encontrar por valores em conta, mas eu percebo que a cada mês, sinceramente, a cada mês, os valores estão crescendo às alturas, assim. Genaros, por exemplo, que nessa época, juro para você, eu comprei Genaro por R$ 500, R$ 600. Nossa! Hoje é impossível, Nicola, essas coisas as pessoas não gostavam. Sim. Eu comprei um Norberto Nicola com umas cordas e a pessoa me vendeu porque fedia a cigarro. Ela ficou num escritório e a pessoa fumava muito, e aí filha ou neta da pessoa pegou e falou, eu quero me desfazer disso porque isso fede a cigarro. Então era uma associação, sabe, ruim com aquilo.
Eu comprei por mixaria, assim, sabe? Obras que são obras de arte. Sim. Então, isso é muito curioso, né? Que as pessoas, pelo fazer manual, está associado àquela visão antiquada, é uma coisa feminina, é um trabalho manual, tem menos valor. As próprias pessoas que são donas, às vezes elas não percebem o valor artístico que aquilo tem. Eu acho que isso é comum. E também eu acho que por não ter tanto estudo, não ter conhecimento, acho que daí talvez a pessoa nem... Sim. Quem é Humberto Nicola, né? Quem é Genaro de Carvalho, não são nomes muito comentados. E Sim. Isso tudo vai agregando valor e mercado, né? Assim, falando. Então, acho que tu teve... sorte, um bom caminho, assim, né? Teve uma boa visão. Porque já vinha dessa coisa nostálgica, sabe? Eu era um moleque ali no final dos anos 80, nos anos 80 teve um revival da década de 50, 60, né? Novelas, música, que foi muito legal. Mas eu pulei de cabeça naquilo ali. Eu deixei meu topete crescer, eu andava de jaqueta de couro na escola, tudo que fosse meio anos 50, 60 me chamava a atenção. Aquele geometrismo das tapeçarias. Eu falei, era um palco para viver, como se fosse numa época, né, uma coisa assim, saudosista mesmo. Então, logo de cara, já me chamou a atenção, né, já fui atraído por aquilo. Sim. E qual foi a tua primeira peça que tu adquiriu, assim? Tu te lembras? Nossa, primeira peça... Nossa, tô tentando voltar. Não vou lembrar. Eu acho que foi um tapetinho, mas não é de nome famoso, nada disso. Um tapetinho, tem ele, se eu não me engano, foi ele. Mas um tapetinho vinho com os bordados dourados em volta, uma coisa muito básica. Eu morava com a minha avó, e aí foi uma coisa para decorar o quarto. Assim, coisa só para colocar. E já feito à mão, já era um tapete feito à mão. Aí a partir daí já foi. O que eu lembro, assim, do coração bater forte é quando eu comprei a primeira mesmo, aquela, foi um primeiro Genaro que eu achei, que aí eu falei, meu Deus, eu tenho um Genaro. De Carvalho. E os amigos falavam, o que é isso? O que é isso? Porque meus amigos têm mais ou menos a minha faixa de idade, para eles é essa memória mesmo, você tá pendurando tapete na parede, agora que nem veinha, velhinha, senhorinha, eu falei, não, gente, mas não é isso, é outra estética. É difícil você falar para as pessoas que estão fora mesmo, né, do núcleo de pesquisa, de coleção. Aí eu lembro bem desse Genaro, foi marcante. Sim, eu imagino. E o tamanho das obras, assim, porque até essa que tu tá ao fundo, a de baixo parece enorme, né? Enorme, essa daqui é. É um Rubico. E a de cima é uma Nelly Frade, que é o único trabalho que eu conheço da Nelly Frade, que é uma artista mineira. Ela foi assistente do Guignard, assistente do Portinari, né? Então ela tem um trabalho assim muito ligado às cidades mineiras. Bonito. E é o único que eu conheço dela em tapeçaria. A gente tem muita aquarela, pintura dela. Eu nunca vi uma tapeçaria da Nelly, que já era uma artista que eu admirava, porque eu estou inserido nesse mundo de história da arte e tudo isso. E aí, quando eu descobri essa tapeçaria, eu fiquei enlouquecido, né? E tem uma coisa que a gente vai se aprofundando cada vez mais, não é só no artista, na história do artista, ou na estética visual. A gente começa a ir para um lado até que eu sei que você gosta, que é a questão dos pontos. Como isso foi bordado. Essa dela tem uma riqueza de pontos. É uma sobreposição de vários tipos de ponto para chegar nessa qualidade visual, né? Que é quase uma pintura em tela. Uma coisa linda. E essa provavelmente é bordada. Se tu falou que são vários pontos, né? É, toda bordada. Sim. E tu sabe se tu tem mais tecida ou mais bordada, mais ou menos? Porque eu acho que o bordado era... Não sei se posso dizer que é mais comum, né? Mas o Genaro bordava, a Colasso bordava, até o Jacques Duché e o Noberto era tecida, né? De lutear, enfim. Mas... Eu acho que a minha tá bem meio. Eu acho mais bordadas, um pouco mais do que as tecidas. Não chega a ser. Mas as bordadas, é o que você falou, elas são mais populares.
né? Elas são mais populares. E, ultimamente, eu tenho ficado muito enlouquecido com essa coisa dos pontos, assim, sabe, de entender um pouco mais como isso é feito. Até tinha mandado umas fotos para você, né? Isso aí é a mão, isso é a máquina, como que é isso? Tem umas coisas lindas, assim. Sim, e tem muitas informações, assim, porque eu noto de obras, às vezes, se tem assinatura, se tem identificação, se tu tem alguma coisa que uma vez até tu me perguntou também de uma assinatura, sabia? Como é, tu prefere comprar, ou se tu conhece quem é, ou tu adquire essas e tenta fazer essa pesquisa, já que tu tem, né, essa graduação, enfim, essa formação em História da Arte, né, como é que... A primeira coisa é gostar da peça. Isso é uma dica que eu dou para todo mundo. Você tem que ter na sua parede uma coisa que você gosta. Sabe, eu lembro da minha filha, assim, quando eu comprava, não só as tapeçarias, uma tela, um móvel diferente, às vezes eu acordava de madrugada para tomar água, e sentava e ficava olhando aquilo. Eu lembro que uma vez minha filha passou, e eu assustei, ela falou, você não para de olhar isso? Porque eu estava deslumbrado. Então a gente tem que ter na casa as coisas que a gente gosta, né, independente daquilo ter valor ou não. Então essa primeira coisa é o olhar. Aí, por sorte, tem um olhar refinado, um olhar do tipo que você já conhece um pouco de estética, desse tipo de coisa. Você não compra gato por lebre, né? Você vai comprando já. E aí, uma outra fase é a pesquisa. Tem, por exemplo, a minha maior tapeçaria, que é 6 metros de altura, é um negócio gigantesco. Até hoje, a gente não sabe quem fez aquela tapeçaria. Bom, tem uma pequena assinatura, uma letrinha. Já tentamos com várias pessoas conhecidas, aquilo deve ter ficado num hall, em algum saguão, por causa do tamanho, e não sei quem é. Uma hora a gente acha, mas essa... Sim, acho que sim. Eu pego os catálogos das trienais, os estudos acadêmicos, as revistas de época, tudo que a gente vai cercando desses materiais, mas nenhuma ainda bateu com aquela. E é sempre uma coisa, é arqueologia, né? Quando a gente descobre aquela alegria. Eu gosto bastante disso, é a parte detetive, né, assim, da história da arte, que isso acontece bastante, né, então tu tentar ir identificando. E teve alguma obra que eu acho que tu havia me comentado, mas teve alguma obra, assim, tava sem assinatura, e daí tu descobriu, agora eu sei de quem é. De cabeça eu lembro de alguma. Que eu acho que tu tinha me comentado que até foi uma que a Graça Bueno te falou que tinha um cartão. Isso é o Jacques Duchesse. Jacques, não é Duchesse, essa eu nem tenho mais, essa tapeçaria. Ela era é um Duchesse, se eu não me engano, aquilo é um Duchesse ou um Gilon, se eu não me engano. Mas eu tinha ela sem assinatura, eu descobri porque na galeria da Graça Bueno eles tinham um cartão modelo. E aí, procurando na internet, eu olhei exatamente o mesmo padrão, né, porque é cartão modelo, e aí eu consegui descobrir. Se eu não me engano, é um Duchesse. Não lembro, uma tapeçaria laranja que eu tinha. Isso já faz bastante tempo. E foi assim, pesquisando, internet, mostrando para as pessoas, procurando em livro. Né, então, detetive, a gente vai como detetive. É bem complexo esse trabalho, porque é um trabalho não só de detetive, mas tem que gostar daquilo, começa a se tornar acadêmico, porque você vai na fonte primária, você começa a pesquisar através das pessoas, perguntar, às vezes, por exemplo, uma revista Casa e Jardim dos anos 50, você acha a bendita lá no fundo da sala de uma pessoa, mas e aí? Não tem citação de quem que é, do que é complicado. Sim. Né? E elas têm o costume de vir com a etiqueta ou também não? Depende muito de caso. Algumas você percebe que foram retiradas. Teve uma moda, assim, que a gente percebe ali no final de 60, começo dos anos 70, de plastificar a parte de trás da tapeçaria. Isso é uma coisa terrível. Mas plastificar como, assim, tipo... Literalmente plastificar, colar um plástico para segurar a talagarça da tapeçaria, ela não estourar. Quando aquilo começava a entrar em degradação, né, em se desfazer, o que a pessoa passava, uma mão e plastificava a parte toda de trás. Entendi. Vários ateliês fizeram isso, produziam, e já para não deixar aquilo rasgar, já produziam e colavam.
E isso é uma, desculpa a palavra, uma desgraça. Porque Sim. não tem nada a ver com o tecido, com a trama do tecido. O tecido ele vai ter um desgaste, um movimento ao longo dos anos que é diferente do plástico. Então você vê tapeçarias totalmente deformadas que não tem mais resgate. Essa do Rubico foi uma. Ela estava toda se desfazendo, a gente percebia que a trama, a linha, a garça estava toda desfeita. Nesse caso, o que segurou ele foi esse plástico. Só que aí teve que ser colado numa chapa de madeira, porque o plástico, em algum momento, ele começa a se fragmentar e vai dividindo toda a tapeçaria. Então, para salvar essa, foi obrigado a ser colada num pedaço de madeira, num chassi de madeira, para ela conseguisse ficar íntegra. Sim. Então, essa questão de conservação também é um problema seríssimo para a tapeçaria. É isso que eu ia te perguntar, porque porque até aí tu achou uma solução, tu conversa com alguém, tem alguém que, assim, porque aqui também é um problema, não tem tantas pessoas, né, que trabalham com texto, tapeçaria, sempre mais com pintura, gravura, enfim, etc, né, esses suportes. E como é que tu que foi descobrindo, tu que tem contato com alguém... Sabe o que me ajuda muito? As senhorinhas do bordado. É aquela senhorinha do bordado que ela vai olhar e falar, filho, esse é o ponto tal, pega a linha tal, vamos lá, vamos pegar. E aí você deixa e ela normalmente faz reparos, esse tipo de coisa. Tem pelo menos 3 senhorinhas que fazem esse tipo de trabalho. Mas é uma coisa muito amadora. A gente não tem profissionais de restauro, de tapeçaria, de tecelagem. É um campo vazio. Né? A gente tem, por exemplo, dentro de museus, aí já é um outro esquema. Né? O pessoal... de museólogos, de restauração. Mas eu não conheço, pelo menos que eu saiba, um ateliê de restauração de tapeçarias. Sim, mas tu conhece, talvez, assim, eu também não conheço, assim, pessoas mesmo dentro de um museu que tem um conhecimento maior em tapeçaria. Tu conhece? Não conheço, não conheço. Eu também não. É muito curioso como a tapeçaria foi deixada de lado, né? É que eu te falei, a minha geração... Ela baniu as tapeçarias, porque ela vinha num crescente lá daquela geração dos 50 e 60. Né, uma adaptação da tradição, ela se modernizou naquele momento. E aí, quando chegou ali na década de 80, aquilo ficou ultrapassado, antiquado. Você tinha a própria Leda Catunda, o Leonilson, fazendo outro tipo de bordado, de junções tridimensionais que estavam longe daquela estética da tapeçaria. Isso fez ainda mais, principalmente o pessoal ali, os artistas da geração 80, fizeram mais a gente que era jovem se identificar com eles e fugir disso. Uhum. Então eu acho que, por exemplo, os técnicos, as pessoas que sabiam essa parte técnica, que era aquela primeira geração, eles morrendo, indo embora, eles levam com eles. Né? Às vezes a gente vê os vídeos, as entrevistas do Nicola, você vê que ele fala, ele transborda conhecimento técnico, né? A gente fica, meu Deus do céu, como que pode? Né? Ele ama, ele transborda aquilo. E um conhecimento técnico seríssimo. Ele morreu, ele levou aquilo. Não passa, porque a geração que veio depois, que é a minha, dos 40, 50 anos, que está hoje, né? A gente não se interessou em aprender, infelizmente. Deve ter, eu também não sou determinista, falar não tem. Talvez as redes sociais tragam para a gente conhecimento, uma pessoa fala, olha, o Ricardo falou que não tem, mas eu faço, sabe? Ô, Carolina, você precisa aqui. Mas, a princípio, a gente não recebe um herdeiro, sucessor, né? Um rompimento ali muito curioso, né, para a gente. Agora a gente vai resgatando esses pedaços, essa questão da investigação, do, sabe, detetive. A gente não precisaria disso se não tivesse tido aquele rompimento tão sério, né? Tão grave. Bem assim, foi realmente, né, um corte mesmo. Mas até isso que tu comentou, aqui, enfim, eu vou abrir uma exposição no Marques, que é o Museu de Arte Rio Grande do Sul, daqui, né? E eles têm uma coleção de tapeçaria. E tem uma conservadora, uma restauradora, ela é ótima, mas ela até comentou para fazer alguns reparos e tal. Ela até falou de alguém de Pelotas, que parece que fez uns reparos em tapetes, enfim, mas não tem
sabe? Assim, Muito que bem. tem esse conhecimento de tapeçaria, que são outros pontos, né? São uma outra questão. Isso eu acho super curioso. E Tem o uma que. diversidade gigantesca, por exemplo, de pontos, sabe, de fabricantes de linha, de materiais de linha, um negócio assim, milhares. A pessoa ela teria que ter um estudo aprofundado para aquilo. Sim, é que enfim, né, ainda tem essas cidades históricas, né, França, Besson, que vive lá, eles devem, enfim, né, muito conhecimento, e isso aqui ainda não foi tão ativo. Isso que eu acho bem curioso, porque aqui, né, que eu estudo aqui os tapeceiros aqui do Rio Grande do Sul. Então, a Zorava e o Iedo que iniciaram, né, esse foi o meu mestrado. E o que eu acho muito legal deles, e que eu não noto isso nos outros, e talvez tu possa me ajudar a complementar essa informação, eles se dedicaram ao ensino. A Zorávia fez cursos e ela, assim, acabou que toda uma geração de artistas foi por causa dessas aulas da Zorávia. A Zorávia foi para a Polônia, enfim. E o Iedo, ligado à Federal de Santa Maria, também deu aula. Agora, Norberto e Nicola Jacques Duchesne não deram aula, né? Isso é um Não. dó. Imagina se eles abrissem, né, o ateliê dele para dar aula. O Genaro de Carvalho, eu acredito, também não, né? O Genário já teve, ele era o baluarte, né, dos tapeceiros, era a maior figura da tapeçaria, e tem aquela partida triste dele, muito Sim. jovem, e isso também eu acho que, historicamente, já é um primeiro, sabe, uma fragmentação ali, um corte. Se ele tivesse uma vida mais longa, talvez a história da tapeçaria fosse diferente. Não estou menosprezando os outros, sabe, mas entender que ele era uma figura de destaque, até uma figura que meio epicentro, assim, sabe? Quando ele fala, muito generoso, ele cita alguns outros tapeceiros que ele fala, eles são tão bons, sabe? Como vocês estão elogiando o meu, mas tem esse, tem aquele, tem o fulano. Isso, Né? ele até o Kennedy Bahia, uns outros, tudo. Teve ai, eu não me recordo qual mas ele era arquiteto, não sei se não era o Gilon, mas ele era arquiteto e ele vivia pedindo: ai, Genaro, quero botar tuas tapeçarias no meu projeto. E daí o Genaro falou: ai, começa tu a produzir. E aí foi daí que virou tapeceiro. E daí foi aí que virou tapeceiro. Que ele falou: eu não dou conta, eu preciso de mais. Então isso é legal, né? Assim, mostra que ele não se. Incentivo. Isso, exato. E também não era aquela coisa, isso é meu, né? Eu sou o tapeceiro do Brasil, eu que tenho que seguir. Estrela, não vejo isso nele. E um outro que eu acho importantíssimo é o Nicola. É o que eu te falei, o Nicola transborda, é uma emoção, assim, a gente assiste, a gente fica até emocionado com as coisas com os poucos vídeos que ficaram dele, né? E a obra dele, se percebe que é uma obra sensorial, sensitiva. Eu acho que talvez esses tapeceiros, eles ficaram muito focados em mudar um pensamento social. Pode ser. E, sabe, eu vou fazer grandes trienais, eu vou fazer exposições, porque agora é o momento. E a base estava frágil, que é o ensino, é começar lá na escola, mudar um pensamento ali por aquela geração que está começando, sabe? Como teve esse boom do modernismo, da arquitetura, do mobiliário, eles embarcaram naquilo. Sim, mas isso é interessante, tu falou, né? Embarcaram, mas no produto final, né? Até porque uma coisa assim, já que tu trouxe essas bienais, Trienal, aquela também, a primeira exposição que aconteceu no MabFab, são exposições que tem muitas pessoas, né? Tipo 100, 150. Então tu vê, realmente era muito vasto. Mas também a gente não pode dizer que a qualidade, né, era tão boa. Isso. Assim, né? A gente percebe isso. Como variava, né? Quando a gente olha, a gente percebe essa variação. E mesmo dentro de um próprio artista, quando você pega o percurso artístico dele, de criação de tapeçarias, você vê que também isso é muito variável. Sim. Tem coisas com uma qualidade muito boa, e outras coisas que você percebe e fala, nossa, isso é tão comercial, nossa, ele está replicando o mesmo desenho, sabe? O Genaro, por exemplo, ele tem um momento dele que ele começa a replicar com pequenas mudanças, pequenas cores, perde aquela força inicial de criação artística, né? Sim, daí eu acho que era a demanda dele, né? Isso. Eu acho que, pelo que falo, que eu leio, ele realmente tinha uma demanda gigantesca, então era uma coisa de produção. Tem uma foto que eu acho muito legal, que é ele
e eu não sei se ele está com a Nair, que tem as tapeceiras Ah, atrás, aquela foto é tem genial. dezenas de tapeceiras, você fala, meu Deus do céu, chegou nesse ponto, né? É, isso era incrível, era uma máquina, né? Assim, era toda uma produção. Então, isso que eu vejo um pouco também, que aconteceu aqui no Sul também, com o Centro Gaúcho, que acaba perdendo força, porque falta essa base que tu falou, falta ensino, falta discussão. E o que eu acho também bem visível, e uma das tapeceiras aqui já me comentou, como elas não tinham muito o que se espelhar, ela falou assim, ai, todo mundo teve uma fase de Jacques Duchesne, Roberto Nicola. Porque acabou... Cordas amarradas. Isso, porque era eles, né, depois do Genaro, né, essa parte dessa transição pro tridimensional, ela comenta, ai, todo mundo... Ela falou, eu fiz muita coisa, assim, de imitar mesmo, porque eu acho que tem essa questão. Não tinha discussão, não tinha tanta aula, né, não tinha como... Acho que ter esse aperfeiçoamento, então no primeiro momento acho que rola. E tem muita... É natural, quando tem um novo estilo, a gente começa copiando. Tem um grande mestre que a gente segue até desenvolver um estilo próprio. Mas tem mesmo essa febre tridimensional de cordas, a gente vê isso ad infinito, né? Isso, exatamente. É impressionante. E tu produz? Tu tem, assim, conhecimento, alguma coisa? Não, eu na época da faculdade, né, minha primeira faculdade de artes visuais. Ah, tu fez artes visuais. Fiz artes visuais e a história da arte. Então, aí lá, até para entender, né, isso eu acho muito bacana. Eu fui para a história da arte, mas já entendendo a confecção, a litogravura, a calcogravura, aquarela. Então, a gente já sabe isso a fundo, mas a gente não tem... olha, eu estou falando, mas posso estar errado, mas eu não lembro de faculdades hoje que tenham aula de tecelagem, tapeçaria, não faz parte do currículo mais isso. E teve uma outra coisa que é justamente isso que a gente falou, está muito ligado a um fazer manual, que era justamente o que as faculdades não queriam, o artesanato. A gente quer a arte, e não percebe que qualquer coisa pode ser meio para a arte, né, para a criação artística. Então eu lembro que até em aula de escultura, se você fizesse uma modelagem em argila, já começava a criar um problema, assim, o professor passar e falar, mas como que você vai fazer? Já tinha um certo preconceito daquilo ser uma modelagem mais tradicional, ligado a um artesanato, né? Então é complexo isso. A gente aqui no Brasil, para piorar, não no Brasil, mas em vários países, tem essa questão do preconceito, né, de associar o bordado, fazer do bordado, da costura, ao feminino, quando na verdade a gente não tem fronteira. É muito louco isso, que a gente está num período que a gente tenta quebrar tantas fronteiras e regras pré-estabelecidas, né, do que é feminino, do que é masculino, e quando chega nesse ponto, tem essa trava, apesar de muitos hoje fazerem crochê, tricô, bordado, isso é maravilhoso. Mas se a gente pensar num passado, em um passado recente, é assim, eu vou ter aula de marcenaria, eu lembro eu na escola, né, aquele final de regime militar, ali meados dos anos 80, eu tendo aula de marcenaria e as meninas indo para aula de costura e bordado, elas tinham. A gente fazia marcenaria. Era uma coisa bem dividida. Sim. E é uma coisa histórica, só para completar. Claro. Se a gente voltar para Bauhaus, vai ter o mesmo problema. A gente acha que é o modernismo e não sei o que, vai ter o mesmo problema. Sim, isso eu acho bem interessante, assim, só que tu puxou da Bauhaus, que todo mundo comenta, né, eles super revolucionários, tá? Bah, foi um grande, não. Né? Em relação às mulheres, sempre foi muito complexo, e também quando elas entraram, eram mais escanteadas ao ateliê de tecelagem, que foi ótimo, enfim, né, criaram grandes... Mas se a gente pensar em projeção, dos homens todos, ou uma boa parte, tiveram reconhecimento. Qual é a grande mulher da Bauhaus que teve reconhecimento assim, logo após a Bauhaus? A gente não teve, está tendo agora. Falar Anne Albers, a Guta Stolz, lá. Aí a gente fala assim, mas morreram no ostracismo, sabe? Sem um reconhecimento dos outros que participaram ali. Então era um problema, sempre foi um problema, o bordado. E talvez seja isso, a gente olha hoje, alguns estão olhando a tapeçaria como uma moda passageira. Eu quero ter o highlight na parede, sabe? Eu quero ter o que todo mundo... Saiu na revista, eu quero ter. Eu quero ser instagramável.
sabe? Tem o meu Genaro, e a pessoa vai lá e ela não tem paixão por aquilo. Aquilo vai ser descartado num segundo momento. E E eu essas acho coisas. que é uma obra de arte, né? Claro, e também essas coisas de conservação, eu acho que é um problema tu ter isso, porque eu acho que tu tem que ter uma limpeza, é diferente, daí as pessoas, como tu falou, as pessoas, sei lá, não tem, né, um ateliê de restauração ou que te ajude, então eu A acho que coisa básica, Carolina, higienização, lavar. Eu tô com uma aqui do lado, depois eu vou mostrar para você. Comprei a última que eu comprei do Luiz Adolfo Balalai Moreira. É um artista já dos anos 70, ele também uhum, trabalha bordando, é bem bacana, assim. Ele tem umas coisas que eu não gosto tanto, bem figurativas, e essa eu gostei bastante. Ela tá imunda, imunda. E aí eu falo, meu Deus do céu, a gente tem pessoas que trabalham com lavagem, tudo isso, mas e a confiança de você dar uma obra dessa na mão de uma pessoa e não voltar do jeito que deveria? Não é um uhum, tapete, sabe? O comercial feito numa máquina, tem que ter todo um cuidado para lavagem, que é coisa básica, lavar. A gente sim. já não consegue fazer isso. E tu Né? faz o que nesse caso? Tu lava? Não, aí eu mando para uma empresa que tem, mas eu tenho que ficar em cima, que é uma empresa que trabalha com higienização de estofados, tapetes, cortinas. Mas eu tenho que ir lá e falar, olha, quando vocês forem colocar os produtos, tem que ser produto neutro. Uhum, Olha, não pode ter pigmento, principalmente tapeçaria, muitas delas são tingidas com pigmentos naturais. Bateu água, vai manchar. Não tem como pôr água. Então ela tem que ser feita uma lavagem a seco. O maquinário tem que, para tratar isso, tem que ser muito delicado. Então você tem que ficar em cima, sabe? Fica chato. Aí eu lembro do cara vindo pra ele e falar, ai, você é enjoado, né? Você é enjoado. Eu falei, não é enjoado, vamos fazer direitinho pra. sim, porque é outra coisa, né? Não é bem isso, não tem como substituir, né? Não. E essa coisa de estar vendo como se fosse um tapete, um tecido comum. As pessoas ainda não veem como obra de arte. Uhum. Sim, Não veem como diferente de obra de chegar com um quadro emoldurado, né? Você imagina eu chegar lá com um quadro, imagina um Portinari. Meu Deus, um Portinari, não sei o quê. É um cuidado, e põe luva branca. A tapeçaria não. Você enrola até entregar. Às vezes eu compro em leilão, em Mercado Livre, essas coisas elas vêm enroladas ou dobradas assim. É um tapete velho, sujo. Né? Então é o lado triste, né, Sim, da gente não ter uma conscientização para o valor artístico da tapeçaria. Eu acho que isso vai mudar. Está acho que mudando sim. já. Né? Eu acho importante, por exemplo, as pesquisas, sabe, dos teóricos, para dar força para isso. E uma coisa muito curiosa que acontece sempre na história da arte, sempre que a gente resgata alguma coisa do passado e tenta desvencilhar ele do valor histórico, do valor histórico. Às vezes algumas coisas têm valores históricos, mas elas não têm valores artísticos. É aquela música bonitinha dos anos 60 que faz todo mundo dançar. Artisticamente, como música, ela não tem muito valor. Mas historicamente ela tem muito valor, está lá no ranking das melhores. Eu acho que ela foi vista no passado, a tapeçaria, dessa forma, e a gente está resgatando ela e falando, não, isso tem valor artístico. Não é só Também, né? histórico. Não Uhum. é só histórico, é valor artístico. Então, eu acho que ela chegando nesse patamar, é difícil ela cair. Daí a tendência é sempre subir. É, e eu acho também dessa questão tanto do valor estético, histórico, mas eu acho que está tendo uma valorização do manual também, né? Então eu acho que tem isso que, olha, nossa, e a tapeçaria. Claro que a pintura tu também passa horas fazendo camadas, mas parece que a tapeçaria destaca isso, né? Alguém ficou meses Essas tecendo, paredes, né, bordando. você olha, as pessoas começam a olhar os detalhes de um ponto sobreposto sobre o outro, sobre o outro, sobre o outro, para criar uma profundidade, uma ilusão, sabe, de luz e sombra. Não tem quem não fique enlouquecido. A pessoa Isso. fica, se coloca mentalmente na frente da pessoa lá no passado bordando isso. Né? E se a gente pensar, é o tricô, o crochê, também tem isso, né? A gente tem tá tendo uma valorização, eu acho, disso. Eu acho que de tudo manual, né? Eu acho que de todas essas técnicas tá tendo uma valorização. E até isso comentou de
Eu tô vendo que agora vai dar um pequeno... Olha, eu acho que vai abrir 3 exposições de tapeçaria em São Paulo. Saiu alguém... Eu até postei no Stories, ainda não lançaram, enfim. Mas tu tá... Sabe? Parece que até tá uma coisa meio louca, assim. Agora vamos correr atrás. Mas a gente fala aí dos valores. Sim. As pessoas, elas querem entrar na onda, elas querem embarcar nessa onda da tapeçaria. E eu acho bacana isso, mas eu fico com medo que embarque só numa onda. Não, entendi. E isso comece a ficar pelo meio do caminho, assim. E tem que ter um movimento mesmo de exposições, de teóricos, de publicações, é importantíssimo. Né? Nesse ponto, por exemplo, a Passado Composto, a Graça, faz um trabalho que é maravilhoso já há anos, né? E luta. Você vê que ela tem um amor por aquilo, e vai atrás, e faz exposições, só que isso tem que crescer, né? De alguma forma tem que crescer. Não, com certeza. E ficar, né, como tu falou, não ser só essa onda, né? Eu queria perguntar em relação, porque tu falou fez artes, história da arte, foi comentado alguma coisa de tapeçaria nesse período, quando tu era estudante? Sabe o que sempre vai se comentar, quando a gente fala história da arte? As tapeçarias da Idade Média, tapeçaria de Bayeux, tipo de coisas, tapeçarias até o período absolutista, ali, século XVIII. Como símbolo de uma burguesia, de uma elite de nobreza. E é a única coisa. São esses dois momentos bem marcados da história. Você não chega nem na Bauhaus, quando chega na Bauhaus, não se fala de tecelagem, tapeçaria, nada disso. Ou as russas, tá, que a gente tem, a Wurtmas, que era uma escola muito forte, também tinha tecelagem, tapeçaria, não se fala. Agora que está tendo essa... Né, o pessoal está olhando e vendo o papel, que naquele momento eram mulheres, né? Eu acho importante a gente ver isso também. Tem essa coisa do preconceito que segurou muito a tapeçaria. Claro, segurou bastante. Aí você vê que se a gente for fizer uma lista, tem muita coisa para a tapeçaria não ter dado certo. Sim, é verdade. Meu Deus, já tem problema. É feminino, de um lado negativo, né? Daí é ligado à arte decorativa, que é uma grande questão para a grande história da arte, né? Todas essas ligações. Tem a questão do humano, conservação, espaço, porque tem isso, né? Normalmente tinha essa ambição, né? Muito por causa do Le Corbusier fazer mural, nômades, então eram coisas enormes, aonde que tu vai pôr. Isso tem um problema. Por exemplo, muitas das minhas, elas foram enroladas, guardadas. Ou então eu vou trocando. Então, por exemplo, essa daqui fica sempre em exposição, que é uma das que eu mais gosto. A do Rubico já tirei. Então eu vou aos poucos. Eu enrolei um monte, eu te falei que eu estou de mudança, né? Enrolei e guardei. E tem que ser assim, porque não tem parede suficiente, né? E outra coisa, não é só a tapeçaria. Eu que gosto da arte, aí tem escultura, tem gravura, tem uns estudos do Gilon, do Duchesse também, que são muito bonitos, que vale a pena estar na parede, sabe? Sim. Mas isso vai enchendo, né? Não, mas é normal, né? Normalmente quem tem coleção, enfim, meus professores acabam que muitos compram até mapotecas para colocar mais desenho, né? A gente não tem parede, né, suficiente para colocar tudo. E uma pergunta aí, as tuas aulas hoje? Então, qual é o espaço que tu dá para tapeçaria como professor de História da Arte para o ensino médio, né? Que tu dá aula? Ensino médio e cursinho. Pega cursinho. Pensar em cursinho, já FUVEST, pensar em FUVEST, ENEM, esse tipo de coisa. Não é abordado em cursinho porque simplesmente a FUVEST e os grandes vestibulares desconhecem essa parte. A gente tem, quando cai, modernismo, Niemeyer, e muito pouquinho, assim. Né? A gente ainda tem que resgatar muito essa questão da cultura brasileira. Semana passada, fiquei sabendo do Gustavo Capanema, lá o Palácio Gustavo Capanema, no Rio, ser vendido. Aí você fala, meu Deus, uma obra do modernismo mundial, uma das nossas primeiras, coberta de obras de arte, vamos vender. Né? Os americanos vendem a Estátua da Liberdade, os franceses a Mona Lisa, então isso é muito complicado. A gente não dá esse devido valor, não é nem só para tapeçaria, é para a arte em geral. Arte em geral, sim, com certeza. E agora, no ensino médio, eu consigo fazer um trabalho melhor, porque aí a gente vai trabalhando cronologicamente. Então eu venho com eles do final do século XIX, eles têm
segundo, terceiro ano já, né? Uhum. No século XIX, todo o século XX até século XXI. E a gente vai vendo por um recorte social. Então eu nunca vou falar para eles, da técnica de pintura, do padrão, uma coisa mais ligada à arte. É sempre essa questão de cultura e sociedade. Então a gente fala da moda, da música, da dança, mudou a época. Tem uma pessoa no poder, a sociedade está se tornando conservadora ou mais liberal. Como que as artes estão respondendo a isso? E aí dentro desse contexto, até 2 semanas atrás, eu falei da Bauhaus para eles. E já inseri, por exemplo, a Annie Albers nessa discussão. Uhum. Comentei com eles, falei, as meninas trabalhavam plantando e cozinhando e lavando louça. Enquanto os meninos eu tomava um cafezinho depois do almoço, do jantar dentro da faculdade. E eles ficam, né? Como? E que modernismo é esse? Essa geração deles que todo briga e posta e cancela. Então é legal vê-los falando, a gente está falando aí de 16, 17 anos, já tendo essa visão, né? Isso vai expandindo a cabeça deles. Mesmo porque eu dou aula num colégio aqui em São Paulo, que ele já tem uma direção assim para engenharia, arquitetura, design, né, e para as exatas. Então eles já saem com uma bagagem. Vários alunos depois entram em contato, quando estão na faculdade, nossa, professor, eu já tive aula para uma Bauhaus, está fazendo arquitetura. Comentei com o meu professor, vamos para Annie Albers. E aí os professores ficam um pouco espantados, os professores da faculdade, falam, mas de que colégio? De que colégio você vem? Quem que falou essas coisas para você, menino? Né? Então é legal que aos pouquinhos a gente vai... Sim. Sabe, porque eu achei bem curioso que normalmente no colégio, aqui, eu não posso falar, mas são raros os colégios que dão história da arte. É sempre muito vinculado às artes, que é ótimo, só que às vezes também acho que tem melhorado muito, porque eu acho, porque pelo menos na minha época, né, quando eu tava no colégio, sei lá, anos 90, era muito... Como é que eu posso dizer? Era mais ensinar, vamos pintar. Eu fiz uma cópia do Romero Brito. Produção, releitura. A gente teve um auge de releitura de obra. Exato. Mas eu acho que está mudando até porque com os educativos dos museus, que estão fazendo esse diálogo mais direto, né? Eu trabalhei, enfim, estagiei, na verdade, na Fundação Iberê aqui, e a gente tinha contato direto com os professores. É muito legal, porque os professores iam, tipo, todo mês levavam uma turma para visitar, e diferentes turmas. Então, eu acho que essa troca, né? Essa aproximação entre o ensino e as instituições, enfim... Sabe que a minha vontade de dar aula veio porque o meu primeiro trabalho, ocupação, foi em museu, era educativo de museu. Que legal. Cultural, Caixa Cultural, Numan, receber essas turmas, SESC, trabalhei bastante, você tem ali 1, 2 horinhas para deixar alguma coisa na cabeça daqueles jovens, né? E eu sou daqueles que, tipo, eu sou tinhoso, tem que sair dali sabendo alguma coisa. E aí arranjando estratégias para colocar ali. Então é muito legal. Hoje entro na sala de aula, hoje não, porque é pandemia, mas pensa numa sala de aula com 60 alunos, e tem essa sensação boa, sabe, do professor que entra, e aí você percebe que aquele estava dormindo da aula anterior, ele levanta assim, já arruma o cabelo, o outro já abre o caderno, e já fica meio ansioso, porque você vai mostrar alguma coisa que vai surpreender eles, né? E aí eu falo, gente, eu fiquei com a matéria boa, só fala de cinema, de música, de moda, de dança. Não, mas é porque poderia ser também uma história da arte bem assim, né? Quadradinho, chatinho, né? Então, porque eu acho que tem isso, tem que se aproximar também com as pessoas, né? Isso na mediação a gente aprende que, enfim, cada um tem né, as suas influências, já é um trabalho bem complexo. O que eu tento deixar na cabeça deles é essas flutuações sociais. Eu acho isso muito importante para o ser humano. Claro. A gente fala, a tapeçaria decaiu numa época porque tinha uma geração tal. A geração anterior resgatou. Na cabeça deles, eles começam a organizar e eles vão percebendo já de antemão algumas mudanças. A gente não é tão criativo assim como ser humano, a gente repete muita coisa, né? E é muito legal quando às vezes eu estou mostrando algumas coisas e eles levantam a mão e falam, professor, mas isso está acontecendo novamente. Professor, nossa, mas isso é o que tem agora. Ou, nossa, minha avó me falou. Porque tem essa situação, esse pendular, né? Vai e volta, vai e volta. E é a coisa que eu mais quero deixar para eles, assim,
na cabeça deles, Sim. né, que eles entendam esse percurso. E que valorizem, né? Não só essas, né? Porque eu acho também uma grande questão da cultura não ser valorizada, porque não, enfim, não consegue. Parece que é só os humanas, né? E não, é para todos, dá para todos, para apreciar e para saber o Cultura valor, humana, né? né? Eles esquecem isso. Isso. A gente tem vindo aí numa série de coisas muito tristes para a cultura. Aqui o incêndio da Cinemateca, sabe? Depois Museu, eu falei da Museu Nacional. venda, Uhum. o museu, o atraso na reinauguração do Museu do Ipiranga. Tem muita coisa que está, sabe, parando. E o novo vídeo que não vai priorizar tanto essa abertura, por exemplo, que eu dou hoje nas minhas aulas, essa é uma visão um pouco mais tecnicista. Eles são separados por áreas, né, humanas, exatas e biológicas. Uhum. E só as humanas passam a ter um embasamento artístico. Pois é. E aí você fala, aí eles até perguntam, professor, o que vai ser de você? Né? A gente faz um monte de coisa, samba, né? Mas eles percebem essa flutuação e eles percebem que a gente está vivendo também está meio complicado para a questão das artes, né? Conservação, patrimônio. Falar de patrimônio hoje parece que é um jogo político, né? Você fala assim, direita, esquerda, e quando na verdade é patrimônio. É o país inteiro, é patrimônio. Não tem direita e esquerda no patrimônio. Né? Mas é complicado. Não, com certeza. E voltando um pouco, então, qual foi a última peça? Se tu puder mostrar pra gente, a última peça que tu adquiriu, contar a história dela. Vou pegar aqui. Vou trocar. Olha que linda. Deixa eu subir ela um pouquinho aqui. Ai, linda. Linda, né? Muito bonita. O Luiz Adolfo, as coisas que eu conheço uma meia dúzia de coisas que ele fez. Dá para perceber que ele sempre trabalha com esses tons terrosos, sempre tem uma estética mais realista, né? Então representando ele mais esse tipo de coisa. E essa eu gostei justamente porque parte um pouco para o abstrato, né? E uma coisa que você vê em todas as tapeçarias dele, ele tem essa questão também de sobreposição de pontos. Então a gente tem quatro pontos, na verdade. Esse do marrom, esse daqui e esse daqui são pontos totalmente diferentes. Para fazer uma textura, né? E dá essa profundidade. Ao mesmo tempo que ela é moderna, ela também tem uma coisa rococó, meio barroca, lembra um dourado, uma coisa assim. Eu acho bonito. Eu acho que esse é o caminho da tapeçaria, das coleções, sair um pouco das temáticas geométricas. Eu acho que o pessoal vai enjoar um pouco do geometrismo, né? E eu acho que as pessoas vão começar a voltar para os mais realistas, sabe? Temáticas campestres, flores, esse tipo de coisa. Eu acho que em algum momento a gente vai cair novamente nisso. É o que eu falei da sociedade, né? Que queria aquela coisa abstrata. Eu acho que em algum momento isso vai voltar e volta para uma coisa mais real, mais realista. Sim. Né? Uma previsão, não sei. Mas tu sabe que eu noto, assim, artistas jovens, contemporâneos, tecendo, eles vão um pouco para essa vibe, assim, tu vê que é muito figurativo. Figurativo, sim. Mas eu acho legal que daí faz, assim, parece, tem, né, um certo humor nisso, né? Tu pegar uma técnica super antiga e daí tu botar uma cena de cinema, uma cena, né, assim, contemporânea. Então, eu acho isso bacana. Mas as artes, eu acho, estão fazendo esse caminho para o figurativo. Se a gente pensar até arte urbana, grafite, esse tipo de coisa, ele já está bastante figurativo, né? Que é natural. A gente veio de uma abstração, de um minimalismo também muito grande. Agora as coisas estão voltando a ficarem, se você olhar as roupas, está começando a voltar a ficar colorido, estampado, flor. Dentro de casa a gente começa a ter dourados e almofadas, e a tapeçaria segue. Ela vai levando junto essa estética. E só para finalizar, então, a última pergunta, o que tu acha, o que tu observa, até a gente já comentou um pouco isso, sobre a arte têxtil contemporânea, sobre o uso que os artistas estão fazendo de diversas técnicas, né, não só a tapeçaria, mas assim, qual é a tua percepção, o que tu acha que são os conceitos por trás que eles usam, principalmente... Enfim, só uma questão de observação, o que tu tem notado
Eu acho que, é o que eu te falei, eu acho que a gente está num mundo bem polarizado, e isso está refletindo nas artes. Então eu acho, por exemplo, a gente está tendo uma tendência a ir para o mais tradicional, né, figurativo, por uma parte dos artistas. Mas você ainda tem artistas daquela resistência, que, por exemplo, fazendo um abstrato, tentando retornar aquelas antigas técnicas de profundidade tridimensional, cordas. São dois mundos bem distintos. Particularmente, como aquele que observa a história, né, a sociedade e tudo isso, eu acho que, inevitavelmente, a gente volta para o figurativo. Em algum momento, mesmo aquele que tem esse lado mais abstrato, né, ele vai começar a colocar ali questões do figurativo, do realismo, né? E o que eu acho bacana é a utilização de novas tecnologias. Então a gente está vendo muita coisa com computação, trabalho de computação inserido nesse contexto de tapeçaria, ainda que eu prefira, goste mais do tradicional. Uns rapazes, principalmente, fazendo uns trabalhos assim que eu acho sensacional. Tem um que eu não vou lembrar o nome dele, do Instagram. Não vou lembrar. Que eu vi os trabalhos dele, eu fiquei tão encantado. Depois eu te mando o link para você dar uma olhada. Talvez você até já conheça. E ele trabalha com essa questão abstrata, tridimensional, vários pontos, linhas, cordas. Mas é de uma beleza aquilo, sabe? Quando toca a gente. Também tem isso da arte, né? Tem aquele tipo de arte que te toca em algo que você nem sabe explicar. Eu falava isso na faculdade, né? Era muito tosquinho, assim. Comecei a faculdade muito rudimentar. Não conhecia nada. Eu sabia que eu gostava daquilo. Eu vinha de engenharia, de arquitetura. Então eu era assim, campeão de Olimpíada de Matemática, sabe essas coisas? E aí eu falei, não, eu preciso me abrir, eu preciso de arte, eu tenho que... E eu lembro dos professores, assim, no final do curso, falaram, nossa, você mudou, né, totalmente. E como me fascinava, no começo, essas coisas manuais, sabe, o fazer manual, como mudou a minha percepção. E aí eu falava para os professores, eu falava, tem algumas obras, professora, olha para essa obra, me falta um pouco de ar. Aí ela ria e falava, é normal. É normal isso que você está sentindo. Porque era a questão da emoção, de não saber lidar com aquilo. Sabe? Que a arte, ela pressupõe, né, que trabalha dentro de você, com talvez algo ligado à alma, ou uma coisa assim. E eu acho que a tapeçaria, tem uns tapeceiros fazendo umas coisas maravilhosas. Tapeceiro não vamos nem falar, posso falar até artista. Né? Artista. Eu acho bom a gente começar a falar artista. Tapeçaria, né? Sim. Claro. Isso. Ricardo, muito obrigada. Adorei conversar contigo, saber um pouquinho mais dessa coleção. Longa vida, a sua coleção. Cuidar direitinho. E a gente vai vendo, né, esses desdobramentos. É bacana a gente, neste momento, olhar esse panorama de valorização, tudo isso, e fazer uma nova gravação daqui a uns anos. Quem sabe? Ai, Carolina, tá vendo? Acabou tudo. Acabou. Nossa, que maravilha! A gente no Museu da Tapeçaria. Ai, pois é, né? Tu sabe que a Zorabia Bettiol, lá nos anos 80, ela lutou muito para fazer um museu têxtil. Seria tão bacana. Só que não deu muito certo. Ah, nem me fala. Eu tenho um ateliê de uma artista aqui em Porto Alegre, Alicia Runge. E eu já falei, se eu ganhar da Mega, eu compro o ateliê. Eu compro esse museu. E faço essa fundação, esse museu, porque tem tanta coisa, né? Seria assim. E é bem isso, muitas eu, enfim, vou muito para minha pesquisa. Tem uma época que entrei muito em contato com a instituição. Pinacoteca de São Paulo tem tapeçaria. O MASP é mais tapeçarias antigas, não é tão recente. O MAN do Rio de Janeiro, museus grandes têm e nunca expõem. É isso que eu ia falar, nunca vi exposto, nunca. Exato, não expõe. Porque, enfim, falta de interesse, não sabe lidar, não, né? Vamos ver se agora não aparece. Mas até, eu acho, vai ter umas 3 exposições, se eu não me engano, bem grandes, resgatando a tapeçaria em São Paulo. Então, acho que é um momento da gente tentar tornar mais fixo esse interesse. Sim, sim. Valorizar, né? A gente vai lutando para divulgar. Eu faço a minha parte como professor.
Então, vou colocando ali na cabecinha deles. Claro. Você como pesquisador, a gente vai juntando forças para que se valorize, né? É o que eu falei, é cultura, é patrimônio. Não tem política, não tem nada a ver, não, sabe? É patrimônio. Claro. Então, isso tem que ficar na cabeça das pessoas. Sim, e a gente tem uma história muito bonita da tapeçaria, muitos artistas, né, para valorizar isso. Mas então tá, Ricardo, muito obrigada. Adorei. Também adorei. Falar que a gente gosta, né? Ai, sim, é muito bom. E, bem, me manda umas fotos de todas as tuas peças, quando tu te mudar depois, vai me mandando para conhecer mais. Tá ótimo, adorei. Também, prazer. Tchau, tchau. Tchau.